Aí, pessoal, formato novo a pedido de uns conhecidos da área de comunicação. Agora, vídeo deitado, essas coisas mais evoluídas. Então vamos lá. Assunto de hoje, privatização dos Correios e que relação isso tem com uma borracharia. Vocês devem se lembrar que eu falei da privatização da Vale e fiz um comparativo com uma padaria. Hoje, privatização dos Correios e um comparativo com uma borracharia. E antes eu quero esclarecer uma coisa. Eu procuro, na verdade, abordar os assuntos tentando falar o mínimo possível da minha opinião pessoal, do meu achismo, da minha forma de enxergar. E eu tenho tentado sempre, na medida do possível, trazer fato e não opinião. Opinião, cada um tem a sua, ideologia, a religião, opção disso, opção daquilo, o que é melhor para uma família ou para outra, o que é melhor para uma pessoa ou para outra. Então isso é bobagem. Quer dizer, não é bobagem. Isso não é o para ser discutido, é isso que eu quero dizer. Então eu tenho buscado realmente trazer cenário concreto. Então, por exemplo, só para figurar, para situar melhor todo mundo. Não existe Lula livre. O Lula está preso. Ponto. Isso é fato. O outro é uma opinião. O outro é uma turma achando isso ou aquilo. Eu não vou trabalhar com a turma nem achando isso, nem a favor, nem contra aquilo que eu penso. Eu vou trabalhar com fato. E a primeira coisa que eu quero fazer é esclarecer. Desde a semana passada, semana atrasada, eu tenho ouvido pessoas falando sobre a composição do Correio, que seria vergonhosa, porque o Correio tinha 7 vice-presidências, num comentário. No outro comentário, o Correio tinha 8 vice-presidências, no outro tinha 9, no governo Lula e Dilma. Então vamos esclarecer. É verdade que no governo Lula e Dilma, a estrutura organizacional dos Correios trazia 8 vice-presidências. Mas isso é só uma questão de nomenclatura, verdade seja dita. Não se tinha diretoria, se tinha vice-presidência. Era um nome mais pomposo para acomodar mais camaradas, que é uma característica de governo de esquerda. Pregam um Estado forte, um Estado grande, um Estado inchado, então cada vez mais tem que ter lugar para ser penduricário, para ser cabide de emprego. É uma característica isso. Não estou falando nem contra nem a favor, é uma característica, tá? Pronto, foi muito bem. A partir de janeiro desse ano, com a entrada do governo Bolsonaro, fizeram uma adequação na estrutura organizacional e não existem mais as vice-presidências. Existe sim 6 diretorias. Então aquelas 8 vice-presidências se transformaram em 6 diretorias. Claro que ia reduzir, porque o sistema, como eu disse agora, o sistema dos governos de esquerda é sempre inchar a máquina para servir de cabide de emprego dos outros, dos camaradas, dos companheiros. Mas muito bem. Dito isso, e colocando agora a coisa em perspectiva, vamos lembrar de algumas coisas a respeito dos Correios. Primeiro, nos últimos 16 anos, os Correios são uma instituição deficitária. Salvo quando houver algumas pedaladas fiscais, e eu não estou forçando o termo, se você for no balanço dos Correios nos últimos 16 anos, você verá isso. Na verdade, nos últimos 17, mas se você for nos últimos 16, você vai ver que os Correios são uma instituição deficitária. O que significa ser uma instituição deficitária? Uma instituição estatal deficitária. Significa que todo ano o governo completa as despesas daquela instituição, tá? E por incrível que pareça, quando o governo faz essa complementação, ele usa o dinheiro dos impostos, que é a única fonte de renda. Impostos e taxas são a única fonte de renda dos governos. E você sabia que ele usa até os impostos de quem é da esquerda? É engraçado, parece que o camarada da esquerda não sabe disso, mas até o imposto de quem é da esquerda e paga, aqueles que não sonegam, são usados, até os impostos daqueles de esquerda são usados para cobrir os rombos nas empresas estatais. E os Correios não fogem à regra, eles são deficitários, ok? Não é opinião, é fato. Veja, o balanço dos Correios e Telégrafo, você vai ver isso, tá? Da ECT, Empresa de Correios e Telégrafo. Pode conferir. Pois muito bem. Qual a relação disso, então, com a borracharia que eu falei? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, você que está aí, faz de conta que você recebeu como herança
uma borracharia. Borracharia é essa que começou com o seu avô, passou para o seu pai e chegou até você. E que em 2017, até então a família vivia disso. Em 2017 você se viu numa situação que era o seguinte: você não tinha dinheiro para fazer a modernização da sua borracharia. Você ainda usava as colheres para tirar, para colocar nas extremidades da roda, entre a roda e o pneu, pulava em cima, aí você tirava o pneu. Você não tinha aquele negócio de estroboscópio para fazer o balanceamento de roda. Você não tinha dinheiro para botar um computador para fazer o mapeamento de ignição eletrônica, esse tipo de serviço que está normalmente ligado a uma borracharia mais sofisticadinha. Pois muito bem. Então, nesse período, você falou, rapaz, tá difícil, tá isso, tá aquilo. Chegou uma pessoa na sua borracharia e falou o seguinte: fulano, eu gostaria de comprar a sua borracharia, quanto é que você tira aqui por mês? Aí você fala, 10 mil reais, não vale a pena mentir, porque o camarada ia conferir o seu movimento, e depois se você falasse um outro número, você acaba ficando morrendo de vergonha. E aí você fala a verdade, 10 mil reais, ele pega e fala, então eu te pago 120 mil, quer dizer, um ano do seu ganho para você me vender a borracharia. Você fala, não tem interesse não. Entra 2018, em 2018, como você não teve condição de modernizar, como você não teve condição de se adequar ao mercado, você não ganha mais 10 mil por mês. Em 2018 você ganha 9 mil por mês. Então, o que é 9 mil por mês? 9 mil por mês, ao final de um ano, vai dar 108 mil reais. Pois muito bem, esse camarada volta na sua borracharia e fala, eu quero comprar a sua borracharia, eu te dou um ano. Quanto é que você está ganhando de novo? Você não mente, fala, 9 mil reais por mês. Fala, eu te pago 108. Você, no ano passado não era 120? Era, quando você ganhava 10. Agora é 108, que é o valor do seu um ano. Ok. Você entra em 2019 e você, como não teve condição de se adequar, como não se modernizou, o que acontece? Agora você não consegue tirar mais nem os 9, você está tirando 8. A mesma pessoa te procura e fala, olha só, tem interesse ainda na sua borracharia. Agora eu pago o seu um ano do mesmo jeito que no ano passado. Quanto é que você está ganhando de novo? Você normalmente fala, é 8. 8 por mês. São 8, quer dizer, 8 por mês. Então, no final de um ano, são 96. Poxa, mas era 120 que virou 108 e hoje é 96? É, porque é isso que você está ganhando. Qual a relação disso com os Correios? Inteiramente ligado. Por quê? Porque os Correios vêm perdendo o mercado. Inicialmente, eles foram criados com isenção total de impostos para se oferecer um serviço à população que fosse mais barato em função dessa isenção de impostos. O Correio não conseguiu fazer isso e acabou perdendo o monopólio da entrega de encomendas, por exemplo. E hoje nós temos diversos concorrentes entregando encomendas aos mesmos custos que o Correio faz atualmente. Ok. Ainda continua tendo monopólio de cartas e telegramas. Cada vez mais nós teremos menos cartas sendo entregues e menos telegramas sendo entregues. Eu mesmo, na semana passada, fiz a assinatura de um documento para fora do Brasil com assinatura digital. Cada vez mais isso vai acontecer. O que eu quero dizer com isso, então? Que quanto mais cedo nós privatizarmos os Correios, tal como eles estão hoje, tanto melhor será para nosso país. E aí é o seguinte, não tem uma interpretação de direita e de esquerda aqui não, gente. Isso é número. Quando a gente está falando de número, 2 mais 2, são 4. Aqui, na Argentina, da Kirchner, na Argentina sem a Kirchner, na China, com Mao Tse Tung ou quem quer que seja. 2 e 2 são 4. É isso que eu estou falando. Olha só. Se privatizarmos o Correio hoje, nós vamos receber ainda alguma coisa. Nós vamos ter lucro com a privatização. Se nós esperar mais 2, 3, 4, 5 anos, vai chegar um ponto que o Correio não vale mais nada. Aí não terá ninguém com interesse em pegar aquilo. E pior, nós já teremos uma série de concorrentes que entrarão aí, que estarão fazendo o serviço, pior para o país, melhor para a população. E não vai ter adiantado mais nada. Então, vamos privatizar agora. Isso não é opinião, é baseado nos números, tá? Espero ter atendido vocês, espero ter explicado alguma coisa. Fui, brigadão.